Olá! Hoje o nosso grupo de gestão de projetos vai apresentar um estudo de caso relacionado a projetos da empresa Irricon e da empresa MaxTest. Esses vão ser os tópicos que a gente vai abordar na nossa apresentação. E esses são os integrantes do nosso grupo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a Irricon. Ela é uma empresa especializada em desenvolver soluções tecnológicas voltadas para o manejo eficiente da água na agricultura. Então, ela tem foco em inovação, sustentabilidade e a empresa busca constantemente aprimorar os seus sistemas de irrigação, oferecendo alternativas automatizadas e personalizadas que ajudam os produtores a aumentar sua produtividade e reduzir os desperdícios. E o diferencial da empresa está na combinação entre tecnologia e consciência ambiental. Eles promovem o uso racional dos recursos hídricos sem abrir mão da eficiência operacional. E a Irricon ela se destaca por atuar de forma integrada em todas as etapas do processo, desde o planejamento até a implementação e acompanhamento dos sistemas de irrigação, garantindo assim resultados otimizados para cada tipo de cultura e terreno. Agora, falando um pouquinho sobre a MaxTest, ela é uma empresa que atua no segmento de engenharia com especialização em testes, calibrações, controle de qualidade para diferentes setores industriais. E a sua atuação ela é marcada pelo rigor técnico, pela excelência dos serviços prestados e pelo compromisso com a segurança e a eficiência operacional dos seus clientes. E além dessa competência técnica, a MaxTest ela também se destaca pelo seu compromisso com o meio ambiente, pela responsabilidade com o uso de recursos naturais, e a sua abordagem une a engenharia e a sustentabilidade, reforçando assim o papel da empresa na promoção das práticas industriais mais seguras e ambientalmente corretas. E a reputação da MaxTest é resultado da sua dedicação à qualidade, inovação, à parceria com seus clientes, e isso consolida ela como uma referência no setor de engenharia e meio ambiente. Bom, explicando agora como funcionam os projetos da Ricon no geral, primeiro ocorre a captação da demanda, que é por licitação, concorrência ou convite direto. Depois eles realizam reuniões e visitas técnicas com clientes para decidir se eles vão participar ou não do projeto. Depois ocorre a abertura do projeto, que é por handover e kickoff. E aí a diretoria de operações autoriza o início e define o plano de ação, e aí depois vem a formalização via contrato de compra. Depois tem o planejamento, onde tem a elaboração de escopo e cronograma via Microsoft Planner e também a orçamentação inicial e a criação ali da matriz de riscos para analisar os impactos e as probabilidades do projeto. Tem depois ali a definição de equipe, define ali a mão de obra direta e indireta do projeto. Depois vem a parte de execução, onde tem acompanhamento por parte do gerente e engenheiro de planejamento. Esse acompanhamento é feito ali por reuniões semanais internas com o cliente, e aí tem ali o controle de custos, prazos e qualidade e ajustes e tratativas documentados. Depois vem o monitoramento e controle, que é feito por boletins mensais e relatórios de progresso, e neles os atrasos impactam nos pagamentos por entrega. Então, tem que ter ali, de fato, esse monitoramento e também comunicação contínua entre setores e clientes. E aí depois vem o encerramento, que vem ali a entrega final validada com o cliente, depois uma avaliação de resultados, custos e lições aprendidas, e depois registros para futuros projetos. Mostrando agora o organograma da empresa, ele tem como fundamento ali a diretoria de operações no topo, e ali também vem depois o gerente de contrato e o engenheiro de planejamento, que são responsáveis ali por uma equipe formada pela parte de execução, o gerente de contrato, que aí tem ali a parte de supervisores de campo e o técnico de qualidade, e o engenheiro de planejamento, ele também é responsável pela equipe de apoio ali, pela parte de planejamento, né, o técnico de planejamento, e a parte ali de administrativo e compras. Agora explicando os projetos da MaxTest, primeiro também ocorre a captação da demanda, e aí nele os projetos chegam por contrato, ordem de serviço ou termo de referência, e aí os clientes privados, a formalização ocorre com a assinatura de proposta técnica e comercial e emissão da ordem de início. O gerente da engenharia e operações revisa o documento inicial para garantir clareza, escopo, prazo e responsabilidades. Depois vem a abertura do projeto, ali onde tem a identificação dos stakeholders, depois o mapeamento de responsabilidades,
e depois a realização de reuniões semanais, reuniões de alinhamento também e relatórios de acompanhamento. Depois vem a parte de planejamento, onde tem a definição de escopo do cronograma, controle de custos e riscos e orçamentações detalhadas ali via SINAP, ORCE e base interna. Depois a identificação de riscos. E aí, partindo para a parte de execução, o gerente, supervisor de obras, técnicos de segurança e operadores e ajudantes são ali a estrutura que compõe a parte da execução. A equipe administrativa e comercial dão suporte em compras, medições e faturamentos e tem ali acompanhamento diário em campo e revisões semanais de progresso com a equipe e o cliente. E também, caso necessário, são feitos ajustes no cronograma. Depois vem a parte de monitoramento e controle, onde tem ali relatórios semanais, controle ali dos prazos, custos e riscos de forma contínua e acompanhamento direto pelo gerente de operações e comparação entre o planejado e executado para melhoria contínua. E aí vem o encerramento, onde tem a entrega final validada com o cliente, lições aprendidas também e registros para projetos futuros. Mostrando o organograma é um pouco mais simples do que o da RCOM. Ele é formado pelo gerente de engenharia e operações, pelo supervisor de obras, a equipe administrativa e comercial, e depois ali pelo técnico de segurança, equipe de campo, faturamento e apoio, e compras e medições. Perfeito. Agora vamos falar então como ocorre a formalização dos projetos tanto na RCOM quanto na MaxTest. Na RCOM, a gente tem como responsável pela formalização a gerência de vendas. Durante a elaboração do contrato, alguns tópicos, são importantes. O primeiro, dados gerais, então dados da contratante e da contratada, documentação inicial, então ele tem todos os documentos de início do contrato, tudo que foi negociado ali entre as partes. Objeto de contrato, descrevendo tudo que foi adquirido, toda a proposta técnica, toda a proposta comercial. Condições financeiras, então formas de pagamento, prazos, multas, reajustes financeiros ali, porque geralmente os projetos duram mais que um ano. E também recursos de execução que foram utilizados para a execução do contrato. Na MaxTest, o responsável pela essa formalização é a gerência de engenharia de operações. E nesse documento, nesse contrato, o que tem? O que é ou não é da responsabilidade da empresa, então tanto da MaxTest quanto no cliente, os entregáveis com alguns do escopo do projeto, o orçamento e o preço acordado e também alguns prazos estipulados. Então essa etapa inicial é bem parecida entre as duas, mudando ali também o responsável pela execução de cada uma dessas formalizações. Em relação à abertura do projeto, na RCOM, a gente tem inicialmente uma reunião de handover, que eles chamam, que é uma reunião ali mais interna dentro da RCOM, para que realmente ali a equipe do projeto conheça o que foi acordado, o que deve ser feito. E é muito interessante que nessa reunião não participa somente o gerente de vendas, que foi o responsável ali por fazer todas as negociações, mas também a equipe do projeto e também outras áreas internas da RCOM, então como o financeiro. Então é muito legal que todos ali ficam cientes do que foi acordado, do que deve ser feito. E também na RCOM, eles realizam uma reunião de kickoff, que é o encontro inicial ali que eles fazem com o cliente depois que fechou, para alinhar direito o cronograma, as entregas, como que vai ser a forma de comunicação dentro do projeto, e isso é mais da equipe de execução do projeto com o cliente. E é muito legal que eles também aliam dentro dessa reunião de kickoff como que vai ser os repasses ali, então eles aliam reuniões semanais para que a equipe do projeto mantenha um contato próximo com o cliente e faça ali um repasse tanto na área de planejamento, saúde, segurança, meio ambiente, dependendo ali de como que é o escopo do projeto. Já na RCOM, a gente também tem uma reunião inicial que é feita internamente, na qual é apresentado ali todos os tópicos do contrato, todos os documentos técnicos que foram acordados ali para o time de execução. Mas é muito legal que a gerência de engenharia e operações, que é responsável pela formalização do contrato, ela está muito mais perto ali do projeto do que na RCOM, Na MaxTest, esse gerente de engenharia e operações, ele fica ali como um suporte em segundo plano no projeto, acompanhando. Apesar de ter todos os gerentes, supervisores que ficam mais ali na prática mesmo do projeto, esse responsável, ele está muito mais próximo acompanhando. Então, essa reunião inicial é mais para alinhamento do time, alinhamento ali de como vai ser as reuniões internas, e eles realizam também uma reunião de alinhamento com o cliente. Então, eles fazem ali
É uma reunião inicial para validar cronograma, escopo, bem parecido ali com a IRCOM, e também é uma coisa diferente, né, da IRCOM que a MaxTest faz, são os relatórios de acompanhamento durante todo o projeto que eles mandam para os clientes, para o cliente ter noção e também estar ali mais próximo do projeto, entendendo o que está sendo feito e também quais são os próximos passos. Bom, perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como ocorre a gestão do escopo e do cronograma dentro da IRCOM e da MaxTest. Começando primeiramente com a IRCOM, é muito legal de falar que eles possuem basicamente duas formas de chegada de clientes para eles. A primeira é por meio da licitação, que querendo ou não, é por onde a grande parte dos projetos chegam para eles. Então, por meio da licitação, e já falando um pouco sobre o escopo ele já vem muito mais fechadinho, porque já vem uma descrição muito completa de como que o cliente ele vai querer o seu projeto, com as entregas, o que ele espera, o tempo que ele espera gastar ali. Então, tipo, já é um escopo muito mais fechado e que a RICOM ela não possui a liberdade de poder ficar mexendo muito. A outra forma é quando o cliente chega até eles já com uma demanda e eles conseguem trabalhar em cima dessa ideia e a partir daí montar todo o escopo e todo o projeto ali juntamente com o cliente. Mas independente dessas formas, é, há um documento formal que vai registrar o escopo e que vai orientar toda a execução do projeto. Então vai ser quase que um manualzinho assim, onde eles vão deixar bem especificado o que a equipe comercial separou ali para aquele projeto, tudo aquilo que eles planejaram, gestão de riscos não, perdão, mas tudo aquilo que eles realmente planejaram dentro do projeto. Eles nos falaram também que o principal desafio deles está em situações em que o escopo ele precisa ser construído do zero. E a gente sabe que, quando isso ocorre, quando a empresa ainda não realizou algum projeto parecido com a demanda que o cliente chegou, mas é uma demanda válida e que vale a pena sim realizar aquele projeto, a gente sabe que vai aumentar muito os riscos em relação a tudo, né? Então, acaba que eles tomam muito cuidado quando o projeto, a demanda vem dessa forma, para que tudo ocorra da melhor forma possível e eles não sofram com nenhum imprevisto mais para frente, né? Agora, falando da MaxTest, eles também possuem dois estilos de clientes assim principais. Um, quando chega também, assim como na Iricom, já tem um escopo muito mais definidinho, com a ideia muito mais fechada, então eles também não têm essa liberdade tão grande para estar mexendo muito naquilo. Alguns já vêm com alguns contratos e documentos mais técnicos, realmente sabendo certinho o que eles esperam daquele projeto, mas em algumas obras privadas o escopo ele é ajustado de uma forma muito colaborativa. Então, eles trabalham muito perto do cliente, prezam muito por reuniões de alinhamento, até mesmo não, principalmente antes de fechar o projeto, para que tudo fique muito bem alinhado nessa fase inicial, para que todo o planejamento do escopo e das outras partes sejam feitas assim de uma forma muito mais assertiva e que também vai ajudar para reduzir muito o risco de retrabalho durante toda a execução do projeto, né? Bom, agora falando sobre o cronograma, primeiramente na Ricom, como eu disse anteriormente, a maior parte dos clientes da Ricom vem por meio das licitações, e em muitas delas, elas já vêm com um tempo pré-estipulado. Então, o cliente ele já sabe o tempo que ele quer gastar ali com aquele projeto, e a partir disso a Ricom tem que trabalhar com as entregas que ela tem que fazer, as tarefas que ela tem que fazer. Então, ela trabalha, tipo, ela tem o tempo e a partir do tempo ela se planeja para realizar tudo aquilo que ela precisa realizar. A partir disso, a equipe vai realmente organizar todas as etapas e definir as entregas conforme aqueles prazos que eles já deram, né? Falando sobre acompanhamento, a principal ferramenta que eles utilizam é o Microsoft Planner. A gente pode ver aqui que é muito parecida com o Trello, né? Tipo, com essa metodologia Kanban. E eles prezam por estarem semanalmente consultando o cronograma, acompanhando ele, principalmente o engenheiro e o técnico de planejamento, eles são especificamente responsáveis por essa parte dentro da execução do projeto. Eles atualizam ele também semanalmente, realizam reuniões internas e com o cliente, e eles também são responsáveis por elaborar boletins mensais de acompanhamento até o 15º dia do mês e repassar isso com o cliente, né? Bom, algo que nos chamou muita atenção, a gente não sabe se isso normalmente ocorre com outras empresas, mas nos chamou muita atenção dentro da Ricom, é que eles nos relataram que quando há atraso dentro de uma entrega, eles não recebem o valor que seria destinado àquela etapa. Então,
tipo assim, até eles terminarem, eles realmente não recebem o valor daquela etapa. E isso nos chamou muita atenção, que a gente não sabia que isso acontecia, e é algo, tipo, que realmente a empresa tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a empresa, ela se prepara para receber uma certa quantidade de dinheiro, né, principalmente depois do contrato fechado, e quando ocorre esses atrasos, isso impacta diretamente diversas áreas, principalmente a área financeira, que não consegue, por exemplo, se planejar bem para as próximas etapas, para os próximos meses, né? Então é algo que eles tomam assim muito cuidado dentro da Ricom para que eles evitem ao máximo que isso ocorra. Bom, e falando da MaxTest, o cronograma ele já é construído contrário da Recall, porque da Recall eles têm o tempo e a partir do tempo eles montam as tarefas, mas aqui na MaxTest é justamente o contrário. Eles montam um cronograma e o tempo que isso vai gastar é consequência, sabe? Então, eles montam, alinham muito bem com o cliente o que ele quer, o que ele espera, o que ele gostaria de receber, e a partir disso o cronograma é montado. São utilizadas diversas ferramentas como Excel, o MS Project, que a gente pode ver aqui, que é muito parecido sim com o Excel, e eles também possuem um sistema próprio dentro da empresa que eles utilizam para estruturar as atividades e os prazos, né? E é bom falar que, tipo, antes de ser fechado realmente o projeto, antes de ser mandado para o cliente para ele assinar e tudo mais, o cronograma ele passa por uma validação junto da equipe da supervisão de obras para garantir que realmente o planejamento tenha sido feito da melhor forma possível e tenha cobrido tudo aquilo que se é necessário, né? Então eles também prezam por isso, por toda essa preparação antes de fechar o contrato. E agora falando sobre acompanhamento, ele é feito semanalmente, então assim como na Ricom, eles mantêm essa periodicidade para acompanhar o cronograma, para que eles possam mapear muito rapidamente quando algo dá errado e eles consigam, assim, até mesmo prever, né, quando algo dá errado e eles consigam corrigir da forma mais rápida possível. E é muito legal de falar que, tipo, quando há alguma interferência externa, como clima, alguma aprovação ou licença, o cronograma ele realmente é ajustado ele muito rápido mesmo para que isso não impacte nas próximas partes, nas próximas etapas e isso acabe virando tipo uma bola de neve dentro do projeto, né? Boa noite, meu nome é Fernando. Eu vou dar início à apresentação sobre gestão de riscos e gestão de custos das empresas que nós escolhemos para a apresentação do trabalho. Começando pela empresa da Irricom, sobre gestão de riscos, é dividido em 4 partes, sendo a primeira o levantamento de risco. No caso, é onde é feito no início do projeto, eles colocam todas as especificações do projeto dentro de uma BDI, que é uma base de dados internas da empresa, e essa BDI leva em consideração aspectos técnicos, geográficos, contratuais, etc. Classificação dos riscos é a próxima etapa, e isso já segue uma metodologia um pouco diferente, tem um pouco mais de liberdade para as equipes. Algumas equipes optam por utilizar impacto e probabilidade, enquanto outras podem utilizar, por exemplo, a matriz Guth. Não necessariamente precisa ser um dos dois. Planos de contingência. Os planos de contingência eles são moldados no contrato mesmo, basicamente ler o projeto, entender o projeto e verificar os possíveis riscos que possam vir a acontecer e é incorporado dentro do contrato. A incertezas e mudanças externas não tem muito um processo específico, é mais realmente fazer o plano de contingência bem feito, visando não ter nenhuma alteração ou nenhum empecilho dentro do projeto. E caso venha a ter, que isso já estivesse incorporado dentro do plano de contingência. Na gestão de custos, o orçamento já começa na fase de handover, então, quando tem a transição do comercial para a equipe técnica que vai realmente realizar o trabalho, a precificação já está feita. Na categoria de custos considerado, eles não especificaram para a gente quais são as categorias que eles utilizam, mas pela conversa que a gente teve, a gente deduziu que seria em torno ali de mão de obra, logística, material, tecnologia, como a empresa de irrigação, né, ou o ambiente ali, né, a geografia do local. E sobre o monitoramento de custos, ele é feito exclusivamente e unicamente pelo gerente do projeto e ele também responde pelo controle financeiro do projeto. Na gestão de riscos e custos da MaxTest, que foi um pouco mais direta nas respostas, a gente tem que a gestão de custos ela é feita principalmente utilizando a base da SINAP e da ORCE, que são referências para precificação de serviços de engenharia. E na gestão de riscos, eles utilizam aspectos bastante práticos mesmo, leva em consideração
a operação, como é que será feita, o ambiente, o nível técnico do projeto, e isso varia bastante de local para local, de projeto para projeto e etc. Mitigação e contingência é onde a empresa cria alguns planos alternativos de manutenção e até mesmo fornecedores backup, e até mesmo estendem prazos que, por exemplo, gastaria de uma semana, eles colocam uma semana em alguns dias, visando já para que não tenha nenhum empecilho e, caso venha a ter, não seja um problema, principalmente na parte do cronograma. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a comparação entre as duas empresas, né? Ao comparar as empresas Irricom e Maxtest, é possível perceber que ambas possuem modelos sólidos de gestão de projetos, mas aplicados de forma diferente, de acordo com o tipo de serviço ou a clientela que eles atendem, né? O público, no caso. A Irricom, ela atua um pouco mais no desenvolvimento de soluções tecnológicas para irrigação, apresenta uma gestão mais estruturada e padronizada, com forte uso da tecnologia, planejamento detalhado e foco de prevenção de riscos, já que ela trabalha com um campo mais ambiental, né? Ela trabalha com cronogramas digitais como o Microsoft Planner e utiliza matrizes de risco e controle financeiro desde o início do projeto. Essa estrutura demonstra um pouco mais de uma busca constante por inovação e eficiência que garante que cada etapa do processo seja acompanhada bem de perto, né? Já a Maxtest é especializada em testes de calibração industriais. Ela adota uma abordagem um pouco mais técnica e flexível. Seu foco está mais na precisão dos resultados e a rastreabilidade dos processos e na capacidade de adaptação das necessidades do cliente. Então, ela é um pouco mais flexível, né? Ela utiliza ferramentas como MS Project, planilhas de controle e orçamentos baseados em sistemas oficiais como a Sinapi e a ORCE, o que reforça o comprometimento e rigor técnico e a confiabilidade dos resultados. Enquanto a Irricom se destaca pela organização, inovação e prevenção, a Maxtest já se sobressai pela flexibilidade, a precisão e a resposta rápida a imprevistos, ou seja, a primeira é um pouco mais padronizada e a segunda mais técnica e prática, mas ambas eficientes dentro dos seus próprios contextos. Bom, agora passando à conclusão do nosso trabalho, de modo geral, o trabalho permitiu a gente compreender como os conceitos de gestão de projetos se aplicam na prática e como diferentes empresas usam essas estratégias próprias para alcançar os resultados que eles almejam, né? A análise do trabalho mostrou que não existe um único modelo ideal de gestão, mas sim diferentes formas de atingir eficiência, qualidade e sucesso. A Irricom representa uma gestão mais moderna, voltada para a inovação, planejamento e uso da tecnologia, que garante maior controle de previsibilidade, né? Já a Maxtest reflete um pouco uma gestão mais técnica e adaptável, que valoriza o rigor, a precisão e a flexibilidade operacional. Essa comparação reforça que o equilíbrio entre padronização e flexibilidade é essencial para o sucesso de qualquer projeto. A união entre a inovação, a tecnologia e rigor técnico cria um modelo de gestão mais completo e sustentável e eficiente, que é capaz de gerar diferentes resultados consistentes, né? Reduzir os riscos e otimizar recursos, né? Assim, o trabalho evidenciou que a verdadeira força de uma boa gestão de projetos está na integração entre pessoas, processos e a tecnologia, que é um ponto muito importante, e no compromisso contínuo com a melhoria e a excelência. Espero que